Amém, igreja? Saúde, irmãos e irmãs, com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Essa é a situação, né, meu pastor Oséias, que a gente passa, de sensibilidade, que nós somos uns animais diferentes dos outros animais, né? Nós temos sentimentos, raciocínio, realmente a vida é feita de fase de momento, mas é o Espírito Santo que nos conforta, nos consola, né, meu pastor? E desde já agradeço pela oportunidade, tá, de estar aqui, o nosso pastor presidente, pastor Oséias, os demais obreiros, e a igreja, né? Eu só vou dar uma outra alternativa, toda a situação tem pelo menos dois jeitos de olhar, duas óticas ou mais, mas a menor frequência de família, que às vezes o pessoal viu o nome do pregador hoje de manhã, falou o quê? Vou correr para a noite. Então, só falei para o pastor Raul, falei, tem essa alternativa também, não é só o frio, não. Mas amém. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Quero começar aqui usando a frase do pastor Juliano, que me confortou muito, lá numa participação que eu tive o privilégio de participar na região sul, e o pastor Juliano falou que a nossa família vai terminar do jeito que Deus planejou. Isso me confortou muito, saber que a minha, a sua família, nós que estamos em Cristo Jesus, ela vai terminar do jeito que Deus planejou. Deu um conforto e segurança muito grande, que bênção, graças a Deus. E o pastor Oséias, bispo, lá no momento de louvor, ele falou que não tem outro lugar para onde nós corramos, para onde que nós nos escondamos, para onde que nós achamos refúgio, a não ser aos pés de Cristo, a não ser em Jesus. Não tem outro lugar. Amém? É só em Jesus mesmo. A palavra desta manhã é extremamente sensível e delicada. Na verdade, eu falo quando eu brinco, o pessoal corre, que o pessoal sabe que eu não sou pregador, eu sou ensinador, minha área é do ensino, tá? E eu gosto muito dessa área do ensino. E o tema é muito sensível, é um tema bastante assim atual. Eu até falei, resumi ele para o pastor Oséias, pedi a permissão, porque eu falei, se o senhor achar que o tema é sensível para falar, a gente vê uma outra mensagem para Deus, né? Mas amém. É um tema assim de reflexão, tá? Porque eu sei que a gente quer chegar aqui e ter aquela mensagem assim que conforte o coração. É claro que essa mensagem também vai confortar, mas essa mensagem vai ser assim provocativa. Essa é uma mensagem assim que vai colocar você a par de uma realidade atual, e eu e você, crente, cristão, nós temos que nos posicionar. Para a nossa família justa, ela não é culto da família, eu sei disso, mas foi dada a oportunidade, eu preciso falar desse tema. Esse tema está mexendo demais comigo. Eu estou extremamente, ouça a palavra, extremamente preocupado com a minha família, e você deve estar preocupado com a sua. Mas como que eu tenho orado nessa área? Mas como que está me preocupando esse tema? Mas como que esse tema tem mexido comigo? Eu não estou em paz em Cristo, mas só que estou triste com a situação que o mundo está apresentando para as famílias, e eu sei que o que eu vou falar aqui muitas vezes é o óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser falado, amém? 1 João, o pessoal da multimídia, que é um pessoal, uma bênção, pensa no pessoal abençoado que é da multimídia, graças a Deus pela vida de vocês. Primeira epístola de João, 2, 15 e 17. 1 João 2, 15 a 17. Coloca no telão, fazendo favor para nós. Eu já transcrevi aqui no punho, na moda antiga, no caderninho aqui. Minha esposa falou, você vai levar esse caderno? Você tem até uma agenda. Eu trouxe o caderninho aqui e escrevi a moda antiga, né? Não censurando quem escreve no computador, que é mais fácil, eu muitas vezes escrevo realmente no computador, mas dessa vez eu fiz a moda antiga. Vamos lá. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Isso é uma segurança, não é uma possibilidade. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A mensagem de hoje é sobre a geração Z. A geração Z e as suas consequências para o cristianismo. Vou repetir o tema. A geração Z e as suas consequências para o cristianismo. Eu não quero aqui condenar essa geração de jeito nenhum, pelo amor de Deus, tá? Quem que é, em primeiro lugar, essa geração Z? São aqueles nascidos em meados da década de 90 até mais ou menos 2010, que são hoje, na atualidade, os nossos adolescentes e jovens até os 20 e poucos anos de idade, tá? Eu já trabalhei com esse tema em 2 congregações, assim, de forma parecida, não exatamente com essa formatação de hoje, mas parecida, tá? Então, esses nossos adolescentes hoje e jovens, em primeiro lugar, aqui eu quero parabenizar e dizer que eu estou alegre com adolescentes e jovens que estão aqui. Um jovem adolescente que está hoje nos caminhos do Senhor, meus irmãos, é digno de alegria. Para o pai e para a mãe, é digno de felicidade. Você não sabe se é um tesouro que não tem preço você ter hoje, pai e mãe, um adolescente e um jovem nos braços do Senhor, na casa do Senhor. Não tem, é algo assim que não, gente, não dá para trocar por nada na face da terra. É a maior alegria você ter o seu filho hoje na casa do Senhor. Então, glória a Deus por você, adolescente, jovem que está aqui, que está nos caminhos do Senhor. Porque o mundo está se apresentando, meus irmãos, de forma terrível. Em especial para essa geração, por quê? Porque essa geração é a geração do agora também. Ela é a geração chamada nativos digitais, porque eles nasceram quando o computador já estava popularizado, diferente da minha geração, dos quarentões para cima, né? E ela é a geração que está se dizendo que vai mudar o mundo. Ela vai melhorar, sim, e ela vai acabar mudando o mundo. Só que não deixa de ter consequências para a igreja do Senhor, não deixa de ter consequências para o cristianismo. Não deixa de ter. Essa geração Z, ela está trazendo marcas, ela está trazendo legados, tá? Eu vou falar, dividir essa mensagem em 2 partes. A primeira, eu não sou especialista nessa geração Z, não é isso. Por isso que eu vou dar algumas características, tá, gerais dela, para a gente passar para a segunda parte, que é o cunho bíblico e teológico, é o enfoque dessa mensagem, em nome de Jesus. E aí, é uma geração que você, pai e mãe, assim como eu, que estou com essa geração na minha casa, você acordou e você, muitas vezes, não está sabendo de lidar com essa geração. Você está preocupado, porque o seu filho, a sua filha tem alguns comportamentos, e você fala, como que eu lido com essa situação? Eu parei para conversar assim, bastante com uma psicóloga extremamente atuante, onde ela trabalhou na pós-graduação dela, essa geração Z, e ela tem, não é psicóloga só de formação, ela tem centenas de clientes em sua carteira. O horário dela é meia hora para cada um, é extremamente atuante. Ela falou que sim, os pais estão tendo de trabalho de lidar com essa geração. Os pais não estão sabendo lidar, eu não estou. E aí essa geração Z chegou, a gente estava acostumado com as gerações, né, anteriores, que até acompanhava os pais, ouvia o conselho dos pais, até aprendia a profissão dos pais, mas essa geração é totalmente diferente. Falei, e agora, como que eu lido com isso? Tá? É uma geração crítica, uma geração que se não adapta a estruturas rígidas, uma geração que ama o mundo e o que nele há, uma geração que exige de seus pais sem contrapartida, entra madrugada dentro, né? No seu mundo, acordam tarde, chega para o pai, a maioria das vezes não pede, exige. Compra isso, compra aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Contrapartida muitas vezes é zero. Eu tenho pai, eu ouvi de um pai, eu estou vivendo, eu ouvi um pai, falou, olha, se o meu filho, se eu encomendasse ele não seria tão bom do jeito que ele é. Ele se preocupa com a casa, com a limpeza da casa, é ele que limpa a casa, ele se preocupa comigo, com a mãe dele, fala, como você está, meu pai, como a senhora está, minha mãe. Mas tudo tem o fora da curva, né? Tudo foge o padrão. Então, alguns jovens e adolescentes realmente fogem o padrão. Eu estou falando do que está no padrão, tá? A geração Z, ela tem esse padrão que eu estou falando aqui.
Eles não assistem mais TV aberta, que é uma coisa boa. Eu, há muitos anos, deixei de assistir TV aberta também com a minha família, não faz mais sentido, não estou falando, pelo amor de Deus, vou até falar aqui, falei para o meu pastor, fazer de tudo para essa mensagem não ter um cunho político. Não é justo você vir aqui na casa do Senhor e ouvir coisa de política, não é isso. É temas que a igreja já prega e fala há anos, nós não podemos deixar isso passar. Tá? Então, eles não assistem TV aberta, eu realmente com a minha família, muitos de nós deixamos de assistir, porque é um conteúdo que eles jogam para você pobre de substância, de conhecimento, tem informação, mas a informação é diferente de conhecimento, tá? E joga aquele tanto de informação lá, e você assiste aquele material pronto. Tá, mas o que esses jovens não estão tendo entretenimento? Estão tendo e muito. Eles não assistem a TV aberta, nem a fechada também não. Mas aí, o que acontece? Eles usam os serviços ou plataformas de streaming. Serviço de streaming. O que é o serviço de streaming ou a plataforma de streaming? Lembra que antes, nas gerações anteriores, um pouquinho para trás, os filmes, se a pessoa quiser assistir uma série, alguma coisa, tinha que baixar? Plataforma de streaming não precisa mais baixar. Se a velocidade for rápida, ele clica lá, ele escolhe o catálogo de filme, ou livro, ou série, e já vai assistindo, sem baixar. Tá? Então, eles usam também as redes sociais deles. Tá? O que são esses serviços ou plataformas de streaming ou redes sociais que os jovens estão usando hoje? Instagram, Snapchat, talvez no Brasil não use tanto, os Estados Unidos usa mais. TikTok, está na frente do YouTube, vídeos curtos. Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus. Twitter também, acho que com a menor frequência, mas ainda usa. Facebook, quase zero. Se você está achando, antigão aí, que usa o Facebook achando que está acompanhando o jovem, na vibe do jovem, está por fora. O jovem não usa, o adolescente não usa mais Facebook. Então, se você está usando, significa que você está na geração dos quarentões, dos cinquentões, sessentões, tá bom? É isso aí. Então tá, amém. Então, só que a preocupação disso é que esses filmes e séries, eles estão vindo com um cunho ideológico fortíssimo. Essa que é a preocupação. Não estou dizendo que eu não uso também serviço de streaming, eu uso. A gente pode selecionar um material, mas essa geração Z consome um material diferente do que a gente consome. E tem vindo séries e filmes com mais frequência voltado para essa geração, que eles gostam muito, com apelo ideológico, ideologia de gênero, e outros também, como está sendo gravado, não vou citar os nomes, mas eu poderia citar o nome de pelo menos um filme, umas 2, 3 séries, com esse apelo fortíssimo, ideológico. O sistema que coloca os marginalizados, né, como sendo oprimidos, e uma classe opressora, e assim por diante. Tem um filme que fala bem forte isso, onde coloca assim, o capitalismo, uma sociedade capitalista, e geralmente é capitalista, nunca é socialista nem comunista, e por causa do desemprego, das fábricas, que tiraram os empregos dessas pessoas, elas vão para o mundo do crime. Essas pessoas vão para o crime. Esse filme trata bem isso. E aí eles têm um certo respaldo, por causa do capitalismo, de estar no mundo do crime. Faz sentido eles estarem no mundo do crime. Não o que justifica, mas explica, porque tem coisa que não justifica, né? Mas explica. Eu trabalho num ambiente prisional, o pessoal matou, tem gente que matou 1, 2, 3, por que você matou? E a pessoa fala. Às vezes, ele está explicando por que matou, não está justificando. Se ele está, muitas vezes, sentenciado, algumas vezes com a sentença definitiva, é porque o júri entendeu que ele era culpado, então não aceitou a explicação dele. Mas, enfim, estão vindo filmes que colocam a polícia como opressora, nesse caso desse filme específico é bem latente, a polícia é opressora, o capitalismo é opressor, aquele mundo do crime, a pessoa está lá, porque ele vai tratar da saúde da família, ele tem uma causa, porque ele foi para o mundo do crime, e ele acaba no mundo do crime. E aí, cunhos ideológicos fortíssimos, feminismo está forte nessas séries, nesses filmes, e tem uma série bem específica, que ela quase que grita, de um filho que é homossexual, e o pai, lá nessa série, é tratado como um pai retrógrado,
antiquado, obsoleto e não aceita esse filho homossexual. Então, essa série trata bem desse assunto. Nós temos que ter mente clara, não adianta a gente querer falar, vamos acabar com homossexuais. Gente, para com isso aí. Isso aí existe desde a época de Sodoma e Gomorra. Gente, isso aí existe desde que Bíblia, ela vem falando. Não é a igreja ser radical e falar, vamos acabar, vamos terminar, vamos exterminar. Nós temos também que ter respeito a esse povo. Eu já trabalhei com esse pessoal, nunca tive problema. Pessoal bem educado, tranquilo, nunca tive. Porque eu sempre, desde adolescente, trabalhando em serviço público, trabalho com tudo quanto é tipo de profissional ao seu lado. Nunca tive problema com esse nunca tive. Então, não é assim falar, vamos exterminar. Só que nós temos que ter cuidado para a família cristã, por isso que a geração Z, as consequências para o cristianismo e não para o mundo, porque, ultimamente, diz que eles já são 20% da população, mas em alguns anos a geração Z e a Alfa, que nasceu depois de 2010, vão tomar conta do mundo. Eles estão vindo com esse viés, e, na verdade, a maioria vai pensar assim. Ou seja, quem é mente aberta vai pensar assim, vai ser simpatizante, vai gostar ou vai ser desses tipos de comunidade. Só que para a igreja é perigoso. Eles amam o funk. Gente, quem é das antigas sabe. Quando chegou na década de 90, veio o tal do, como que chama aquele ritmo de música? Axé? É axé, época de, o povo aí das décadas de 90, levanta a mão, cadê os noventário? Noventista? Como que é? Ah, não, pessoal, não quer erguer a mão, não. Eu sei que é axé. Eu falei, gente, eu era ainda adolescente para jovem, eu sou da geração X, viu? Da geração X, uma depois da minha Y. Então tá, eu ainda adolescente para jovem, falava, meu Deus, será que pode vir, pastor, uma música pior do que axé? Pois não acharam o tal do funk? Gente, será que funk é música, pastor Elenilson? Será que pode ser chamado de música? Gente, é uma apologia ao crime, ao sexo e às drogas, de forma explícita. Isso é um nojo. Como que não tem como colocar numa família uma música dessa sem nós sair da nossa família cristã, gente, deixa o mundo para lá, o mundo é mundo. Família cristã, uma música dessa. E as festas rave, meu Deus do céu, geralmente acontece longe das cidades, regada a muita droga, sexo e música eletrônica, e o bicho, o Satanás que cirandeia nesses ambientes. Isso não é um ambiente para cristão, nem para jovem, nem adolescente cristão. Meus irmãos, olha só, essa geração, elas não chamam os pais de senhor e senhora. Ah, o meu filho é um exemplo, ele chama. Não chama também não. Não estou aqui, eu sou um bonzinho. Não, eu me enquadro também. Nesse assunto que eu estou falando. Essa é a minha preocupação. Ah, mas não tem nada a ver, um pronome de tratamento, tranquilo, pronome de tratamento. Só que isso tirou uma barreira tão grande, quando ele deixou de chamar o pai e a mãe de senhor e senhora, eles, inconscientemente, tipo, como se dissesse assim, estou chamando de você, eu estou em pé de igualdade com meu pai e com a minha mãe. Bater boca, trocar informação, eu tenho mais informação, eles têm mais informação, vou repetir, mas às vezes não tem mais conhecimento que as gerações passadas e nem sabedoria, mas mais informações têm. Estão quase que 24 horas por dia ligado em tudo, realmente tem muita informação. Mas a Bíblia, vamos para a Bíblia, Efésios, vamos lá, pessoal da mídia abençoado, Efésios 6, 2 e 3, diz assim, para nós cristãos, essa palavra é para nós cristãos, honra ao teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meu Deus, já pensou um mandamento desse? Honra. Quem vai pelo princípio da honra, não precisa ficar decorando regras. Se você atuar por princípio, não precisa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque você tem princípios e você não vai abrir mão deles. Amém? Outra coisa, eles deixaram de usar, os jovens,
A palavra hinos, em especial dessa parte, eu vou falar para os jovens cristãos, tá? Vou pegar um pouco no pé de vocês aqui, adolescentes, jovens cristãos. Não, é tudo música. É que as gerações mais antigas usavam, quando era, para um exemplo, o hino da harpa, né? Ou o hino aqui, cantou aqui, o pessoal gospel, cantou aqui o grupo, né, de louvor, uma benção, usava hino. Aí música. Ah, mas não tem nada a ver. Realmente não tem a ver. Mas também derrubou uma barreira que fala, é tudo música, eu posso escutar de tudo. Então, está valendo de tudo. Eu escuto isso aqui, mas escuto o mundão, não sei o quê, o papapau. A música está rolando dentro do Spotify, eu sei lá o que, bababá. Eu posso ouvir, é tudo música. Quando tirou esse muro, ficou preocupante. Era um muro, agora está valendo tudo. Amém. Mas é preocupante. É uma geração que geralmente não ouve os conselhos dos pais, mas é preocupante que eles ouvem o conselho dos influenciadores digitais. Agora a internet está cheia de gurus. Meu Deus do céu, tem guru para tudo. A pessoa escolhe um nicho, ele nem tem sucesso pessoal com aquilo, mas ele começa a vender palestras, cursos, workshop, papapá e ppp, ele ganha dinheiro. E ele começa a ficar rico. Gurus na área financeira, milionários. Muitas vezes eles não fizeram renda e patrimônio aplicando aquelas técnicas que eles estão ensinando. Mas eles pegaram, começaram a falar bonito, e aí, muitas vezes, pagos pelos bancos e viraram gurus da área financeira. Não, compre a sua casa própria, só um exemplo. Alugue, que alugar é melhor. Não compre o carro próprio, alugue, que alugar é melhor. No final, eles estão sendo pagos pelas locadoras, tá? Pelas financeiras e pelos bancos. Aí realmente é fácil você falar. Então tem gurus para tudo. E os adolescentes estão ouvindo esses gurus sem saber o que tem por trás. Mas o pai e a mãe que vai acompanhar ele se ele ficar doente no hospital, eu que trabalho no ambiente prisional, quem vai lá visitar o filho depois que está preso? É o pai e a mãe. A minha esposa, ela trabalha num serviço com adolescentes que tiveram problemas com a lei, eu esqueci a nomenclatura certinha, não pode falar do adolescente criminoso, não é isso, não é essa nomenclatura? Infrator, e não pode mais também, nem infrator, me corrija aí, minha linda, dá a frase, um ato infracional, eles cometeram um ato infracional, e aí, não é que eles são infratores, olha só, eles cometeram um ato infracional, e aí, quem vai visitar eles lá? É o pai e a mãe. Então, você não ouve o conselho do pai e a mãe, que é o que vai te atender na hora da necessidade, na hora do perigo, mas do influenciador digital, do digital a pessoa ouve. Vamos para frente. Meus irmãos, o pior, eles estão caracterizando as nossas gerações, e os que têm são conservadores, de conservadores intolerantes. E a nova filosofia está vindo com um novo paradoxo, a tolerância da intolerância. Os novos filósofos estão ensinando essa geração que é tolerante a tudo, a tolerar a nós intolerantes. Jesus amado, então são chamados de intolerantes. E aí eles estão vindo, meus irmãos, com a ditadura do politicamente correto. Já falei, o politicamente correto é bom na sua essência. Ué, quer dizer que vai desrespeitar as pessoas, maltratar as pessoas? Não, tem que tratar bem todo mundo. Na sua essência ele é bom. Mas a ditadura dele é que é um problema. Porque ele faz um cerceamento intelectual. Ele diz o que você pode dizer, o que você não pode dizer. O que você pode escrever e o que você não pode escrever. Tenta fazer um trabalho de TCC hoje, terminar uma faculdade, em especial na universidade pública, e coloca a palavra que você quiser. Tenta fazer isso. Seu coordenador vai te corrigir. Essa palavra você não pode usar, essa outra você não pode também, por causa da ditadura do politicamente correto. Vamos lá. A arte e a cultura, como diz o pastor Rodrigo Mussolini, a cultura e a arte têm a capacidade de fazer coisas absurdas parecerem normal. É absurdo, uma aberração para a Bíblia. Ah, mas a cultura está apresentando como normal, então é normal. Mas não é normal para a Bíblia, gente. Não é normal para o cristão. Ele não pode olhar com o olhar, falar é normal. Não é. Não é. Nós temos que entender que não é. E toda essa arte, cultura, essa nova filosofia, essa ditadura do politicamente correto, vão de encontro. Vão contra a ética e a moral cristã. Cuidado, igreja.
Não nos abandonemos disso. Meus irmãos, mas só que tem esperança para a igreja. Tem esperança para nós. Jesus falou em Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que a gente tem a ideia de que o diabo, o inimigo, está reinando no inferno. Ele não está reinando no inferno, meus irmãos. Ele não reina em lugar nenhum. Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. O inimigo age quando Deus permite, por permissão e somente por permissão de Deus. Porque Deus é o que tem o controle da minha e da sua vida, da minha e da sua família, do meu e do seu filho. Então vamos descansar nesse Deus. Ele falou, eu tenho a chave. Então nos tranquilizemos nele. Ele tem a chave. A minha preocupação agora, vamos passar para a segunda parte, para ir caminhando para o término. A minha preocupação é que esse pensamento, ele entrou com força nas igrejas, pastor Oséias Bispo, pastor Oséias Viana, entrou com força e está entrando em várias igrejas. Aqui não entrou ainda, em várias igrejas não entraram, não é só na nossa, mas ele está entrando com força. Esses temas delicados dessa juventude adolescente, dessa geração, está entrando através de uma teologia chamada teologia da hipergraça. Essa teologia, meu Deus, eu estou preocupado com essa teologia da hipergraça. O que é hipergraça? A hipergraça, ela faz um recorte de Deus. Eu pego todos os atributos que Deus tem e resumo só em dois. Deus é amor e Deus é graça. E o problema da teologia da hipergraça, é que ela não chega a ser heresia. Eu não classifico ela como heresia, mas talvez como um erro teológico, que ela trabalha com meia-verdade. O que ela fala é verdade, mas não na sua plenitude. É verdade você falar que Deus é amor e que Deus é graça, mas você não está dizendo o todo. Ele não só é amor e não só é graça. Ele tem os outros atributos divinos dele, e por isso ele é Deus. Mas aí a hipergraça, ela está entrando, nasceu nos Estados Unidos esse movimento, está tomando as igrejas de cheio, mais de cheio. Sabe o que é? A hipergraça, ela faz igual a ditadura do politicamente correto. Falei, como que a ditadura do politicamente correto vai entrar dentro das igrejas? Está entrando através da hipergraça. A hipergraça, ela usa um eufemismo. Eufemismo é a forma de você abrandar uma ideia. Ao invés de falar, fulano morreu, fulano passou para melhor. Você está dando a mesma coisa, os dois morreram, mas passou dessa para melhor. Então, o que a hipergraça fez? Não vamos falar pecado, mas não. Pecado é uma palavra muito pesada. Olha só, estou falando dentro da igreja, estou falando para você cristão. Pecado é muito pesado. Então vamos falar desse jeito, em comportamento. Não é mais pecado você agir com as obras da carne. Gálatas 5, né? O 19 em diante, as obras da carne. O 19 em diante é o fruto do Espírito. Tá. Mas é Gálatas 5, você lê depois, vai falar sobre as obras da carne. Então eles falam que uma vez que você aceitou Jesus, o seu comportamento não altera mais a sua salvação. Ou seja, você pode aceitar Jesus de uma forma intelectual. Não precisa mais ter relacionamento com Ele. Alguns da hipergraça, os mais radicais, tu tem uns radicais, não precisa orar mais. Gente, não precisa ler a Bíblia mais. Um adolescente falou esses dias para minha irmã, professora lá numa congregação, não precisa orar mais, eu ouvi dizer que não precisa orar mais. Ela falou, por quê? Deus já sabe, não precisa orar mais. Meus irmãos, não precisa mais ler a Bíblia. Os radicais, tá? Nem todos, precisa mais ler a Bíblia. Meus irmãos, o problema, o pastor Hernandes Dias Lopes estava falando esses dias sobre um outro pregador, numa mensagem dele, que assim, perguntou-se para esse pregador, qual era mais importante, a oração ou a palavra? O pregador respondeu com muita sabedoria, qual asa do pássaro é mais importante, a asa direita ou a esquerda? Sem oração e sem palavra, o crente não vai, não tem jeito, tem que orar e tem que ler a palavra, tem que ouvir a palavra, é uma necessidade, não é uma vontade só minha, eu tenho que fazer por amor, claro, tem que ser por amor, mas eu tenho que entender que é uma necessidade para mim, para você cristão, não tem como eu viver sem oração. E a hipergraça fala mais,
Se eu aceitar Jesus, tá? Uma vez que eu aceito Ele, eu posso ir para o mundão e viver o resto da minha vida no mundão, que eu vou ser salvo da mesma forma. Porque o meu comportamento não altera nunca mais, olha só o perigo, a minha situação diante de Deus. Meus irmãos, isso é perigoso. Isso não é calvinismo, tá? Não estou defendendo o calvinismo, eu sou arminianista, tá? A minha formação foi na Universidade Calvinista, mas eu não deixei minha raiz. Sou arminianista, tá? Mas o calvinismo não é isso, não fala que você pode pecar à vontade, não. Eles acreditam também, como nós, na perseverança dos santos, tá? Na perseverança dos santos, que uma vez salvo, fala 1 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer que primeiro eu estou em Cristo, depois eu sou nova criatura. Não tem jeito de eu ser nova criatura sem Cristo, primeiro eu tenho que estar nele, mas Ele faz de mim uma nova criatura. Amém, igreja? Deus trata nós assim. E quem está em Cristo não anda mais nos prazeres, nas obras da carne, porque ele está em Cristo. Você não é chamado porque você obedece. Eu vi uma frase essa semana, mas porque você foi chamado, você obedece. É o contrário. Eu não faço boas coisas para ser salvo, mas porque sou salvo, eu faço boas coisas. Porque nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Só que eu tenho que entender que uma vez salvo, eu tenho que andar numa vida de santidade, eu não posso tirar isso. Eu não posso tirar porque a Bíblia adverte. O próprio Jesus adverte. Vamos lá. Eu li um livro agora, esses tempos atrás, que fala desse jeito assim, ó. A teologia da livre graça. E as 5 maneiras em que ela diminui o evangelho. O autor, Wayne Grudem, se eu estiver falando errado, pode me corrigir. Fala inglês, não. Olha só o que ele fala. A teologia da livre graça fala que não há o só pela fé da reforma. A posição protestante histórica tem sido resumida muitas vezes com uma breve frase. Somos justificados, presta atenção nisso, hein? Somos justificados só pela fé. Mas a fé que justifica não está só. Somos justificados só pela fé, mas a fé que nos justifica não está só. Uma vez justificado, você anda assim em santidade, porque a fé que te justificou, Cristo, que te justificou através por essa fé, ele exige santidade. Amém? Não chama o público deles para o arrependimento. Não chama. Dá uma falsa certeza de salvação, bate no ombro e fala, fica tranquilo, você está salvo. Ah, mas eu estou numa vida, eu já vi alguém falar isso aí. Fica tranquilo, você está salvo do mesmo jeito. Do jeito que você estiver, não importa, seu comportamento está salvo. Pouca ênfase na confiança de Cristo, ou seja, aceita Jesus de forma intelectual, relacionamento zero, não precisa ter não. Interpretações improváveis dos textos bíblicos. Meus irmãos, mas a Bíblia diz, 1 João 5,18, vamos para a Bíblia, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Colossenses 1,13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou do reino para o reino do Filho do seu amado, de um lugar para o outro, para o reino do Filho do seu amado. E sim, 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então deixa o mundo, igreja, não vamos querer, o mundo, eu sei que o mundo está indo de mal a pior, mas a Bíblia falou, o Deus deste século cegou o entendimento deles. Eu estou falando aqui para você, cristão, para você que quer ir para o céu, nós temos que ter uma nova postura. Uma postura diferente desse mundão, tá? Não vamos querer falar, vamos acabar com tudo, porque o pessoal é radical, o pessoal faz uma propaganda aí, e com alguma comunidade da LGBT, aí os crentes, os conservadores caem matando em cima, né? Nós, às vezes, caem matando. Deixa o pessoal fazer propaganda. Não, deixa o pessoal fazer propaganda. Se você achar que um filme, uma série não combina com você, com a sua posição de crente, não consuma aquele produto. Simples assim.
Precisa radicalizar, vamos acabar com tudo, vamos quebrar tudo. Quem pensa diferente da gente, a gente... Não, alguém vai pensar diferente de você, e muitos vão pensar. Mas vamos para a Bíblia, vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com a fundamentação bíblica. Amém? A comunidade LGBT, que eu vou falar aqui com maior cuidado, mas com preocupação também, não é mais LGBT. Meus irmãos, leia em casa, cada letra... Meu Deus, LGBTQIA+. Estou errado ou tem mais letra? Fala mais letra aí, gente. Tem mais letra? Meu Deus do céu, o negócio virou um trem desgovernado. Ai, é cada vez acrescentando mais letra. E eu estou preocupado que a geração Z ou ama, ou faz parte, ou é simpatizante dessa comunidade. Tudo bem, gente, não estou querendo exterminar com isso, a pessoa está nessa situação. Só que eu estou preocupado com mim e com a sua família cristã. A gente tem que começar a pensar, porque todas essas séries, esses filmes estão vindo com esse cunho ideológico. Fortemente está mostrando, olha, essa geração está preferindo esse material, esse conteúdo, essa vertente, essa tendência. É uma tendência crescente. Igual eu falei, eles vão dominar o mundo, vão dominar com essa ideologia. Se a gente tiver velhinho, a gente vai ter que sentar numa cadeira, orar, ler a Bíblia, entendeu? Senhor, nos socorre. Amém, igreja? Nos socorre. Para completar e finalizar, meu pastor, tem a teologia do século XX, que foi a teologia contemporânea. A teologia do século XX foi a teologia, o século XX foi um dos séculos mais produtivos da teologia. Foi uma teologia que falou o seguinte, os teólogos do século XX, boa parte deles, com exceção de pelo menos um ou dois ou mais, por exemplo, Karl Barth é uma referência, mas a maioria deles falou desse jeito. O Deus que a igreja está pregando é um Deus muito transcendente. É um Deus assim que eu estou vendo ele, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus está muito longe. Vamos trazer esse Deus para perto? Essa teologia fez isso. Mas ao trazer Deus para perto e Deus para longe, identificou Deus na natureza, foram confundidos com o panteísmo, sabe? Tiveram fortes tendências do iluminismo. O iluminismo entrou em choque com a fé e com a religião. É a ciência e o conhecimento em detrimento da fé e da revelação. Isso é o iluminismo. A área que mais foi afetada pelo iluminismo foi a área da religião e da fé cristã. Os filósofos chamaram a Idade Média toda de Idade das Trevas, porque tinha pensadores e filósofos cristãos, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Mas a nova filosofia falou não, agora a ciência, o conhecimento, a razão, a lógica, e essa teologia do século XIX, não, nós temos que provar tudo, mesmo dentro da Bíblia. E o caminho que essa teologia tomou, que nasceu ali no século XX, a teologia liberal, eles começaram a colocar filtros na Bíblia e analisar a Bíblia de uma forma crítica. E eles começaram a criticar vários textos bíblicos, não criticar só de fazer crítica, mas de passar por textos, por filtros da Bíblia, e falar, será que esse texto realmente é a palavra de Deus? E eu tive contato com a teologia liberal em 2010, e a minha fé foi na lona. Na lona. Que eles falam desse jeito assim, de Jó para trás não existiu nada, tudo invenção. E a criação? Invenção. Moisés, o povo está perturbando Moisés, ele inventou essa história para o povo. Não teve nada daquilo. Questionam os evangelhos alguns, questionam as epístolas paulinas. Se você não pode acabar com o argumento de Paulo, que é um pouco mais difícil, acaba com Paulo. Fala que Paulo era um profeta, ou era um ensinador, mas ele não era Jesus. Eu vi um grande comediante falar isso esses dias. Quem está pega Romanos 1,16. Paulo é forte. Romanos 1,16 em diante, meu Deus do céu, ele é forte. Aí eu vi um comediante falar desse jeito. Não, mas é Paulo que falou desse assunto aí. Vamos para Jesus, Jesus era light. Então eles estão mandando Jesus light. Jesus não falou desse assunto diretamente, era Paulo. Eles estão descredenciando Paulo, como as epístolas paulinas, o assunto paulino não fosse da Bíblia, não fosse a palavra de Deus. Então eles falam desse jeito. Isso aqui não é toda a palavra de Deus, mas contém só ela. E alguns evangelhos também, onde fala que o arrependimento é de forma explícita, eles estão repudiando e refugando aqueles evangelhos. Não, isso aí não fazia parte do original. Então, estão fazendo recorte da Bíblia e falar isso vale, isso não vale. Estão colocando a Bíblia dentro da cultura. O problema é que a cultura muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Eu não posso sujeitar a Bíblia à cultura de hoje. Eu não posso dizer que Paulo estava sujeito à cultura do dia dele, porque se eu disser isso, eu estou dizendo que a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo. Ela tem a mão do homem, realmente, ele escreveu de uma forma no intelecto dele, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, igreja. Meu Deus, não podemos perder esse foco. Meu Deus do céu. O Velho Testamento, eu sei que hoje em dia, muita gente, uma vertente fala que não é Velho Testamento, que a palavra de Deus toda é atual, mas só para fim didático, o Velho Testamento, desconstrói as epístolas paulinas, desconstrói a Bíblia como todo, desconstrói Jesus como Salvador, essa teologia do século XIX, do século XX, a liberal, Jesus é um mestre, Jesus é um líder, Salvador? Não, Salvador não. Aí monta um Jesus histórico. O que é um Jesus histórico? Ele existiu, fica difícil provar que Jesus não existiu. Ele existiu sim, mas como pessoa, como um profeta, como Deus divino? Não. Meus irmãos, isso é perigoso. Se a teologia está falando isso, uma parte dela, uma parte dos teólogos liberais, meu Deus, o ateísmo vem crescendo. Eu li o livro agora, Teontologia, Doutrina do Ser de Deus. Nosso pastor, nosso autor aqui, pastor José Roberto Chagas, que benção. Olha, ele falou, olha só o que ele trouxe nesse livro. Eu vou terminar já, a obra de Dawkins, que ele escreveu, esse Dawkins escreveu Deus, um delírio. Deus, um delírio, e esse livro vendeu, no meio dos ateus, só uma edição de capa dura vendeu mais de 500 mil exemplares. E ele fala, esse autor, Dawkins, Deus é um delinquente psicótico, inventado por loucos, iludidos, delirantes, que perderam contato com a realidade. Meus irmãos, eu estou com um colega meu, bem instruído, formado, ateu, era cristão, era crente igual a gente, eu e você, foi para o lado do ateísmo, está comprando livros e lendo, falando, o ateísmo tem razão, e Deus não existe. Cada vez mais adeptos do ateísmo crescendo na Europa, Estados Unidos, falando, Deus é uma invenção da mente humana. E quando vem a tal da teologia liberal, falo que eu já ouvi isso de professor, doutrinador da teologia liberal, não estou falando que toda ela diz isso, mas uma parte deles fala, não, Deus pode ser um produto da mente humana. Coloca Deus na dúvida. Meus irmãos, é perigoso. É perigoso que se a teologia está falando isso, imagina o povo lá fora. Imagina o ateísmo. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Tá? Nas igrejas hoje existem caricaturas distorcidas de Deus, diz o nosso pastor Zé Roberto Chagas. Olha só que bem, está no livro dele. Teontologia. Tá? Meus irmãos, mas a gente tem que entender que Deus está falando para nós assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Deus está querendo se relacionar conosco. Nós temos que nos relacionar com Ele, tem que ter oração, palavra. O pastor Robson falou de oração na mensagem dele, uma mensagem que tocou muitas vidas, viu, pastor Robson? Essa mensagem que o pastor falou sobre oração. Meus irmãos, a oração pode ser usada como terapia. Não estou falando e resumindo a oração só a uma terapia, mas ela pode ser usada também como terapia. Ou seja, o momento que você estiver quebrado, desestruturado, aquele momento que você está assim no pó, você usa como se estivesse falando com um psicólogo, falando, Deus, olha a situação que eu estou, olha a situação em qual eu me encontro. Você vai orar, você vai falar, você vai dialogar com Ele. Como que Deus vai confortar o seu coração? Como que é válido? Eu falo porque eu uso fazer isso. A oração como terapia. Você está aflito e aflita, use a oração. É um remédio, é um conforto. Deus, Ele vai te estruturar. Deus, Ele vai te levantar. Ele vai te reerguer. Nós precisamos desse alimento espiritual para as nossas vidas. Não tem como ficar sem oração, igreja. Não existe a menor possibilidade de extinguir a oração na vida do crente. Não tem a menor possibilidade de extinguir a palavra. A palavra de Deus me dá conforto, ela te dá conforto. Pega aí, Salmo 121, vamos terminar com esse texto agora. Tá? E quero dizer para o pessoal da geração Z, que tudo bem, a gente respeita, sim. E quero dizer que li uma coletânea de 5 livros de um grande psiquiatra brasileiro, psiquiatra, doutor no assunto, que ele analisou Jesus, Análise da Inteligência de Cristo, muito bom, se puder ler essa coletânea, eu não consegui achar heresia lá.
ele fala que Jesus, ele expunha as suas ideias e não impunha. Jesus realmente, ele não cortava a cabeça de quem não aceitava a ideia dele. Ele estava expondo, ele não estava impondo. Vamos ver essa ideia de Jesus, nós crentes. Vamos terminar com Salmo 121, pessoal da mídia, fechando aqui já o caderno, de capa verdinha. Vamos lá. E aí vamos ver a minha esposa. No próximo eu não trago, minha esposa linda e maravilhosa, não traga esse caderno mais. Vamos fechar, pessoal da mídia, com Salmo 121. Igreja, conforto para nós, não é uma mensagem de desilusão. O mundo está acabando, não está acabando não. Para a igreja não está acabando, porque nós estamos na arca e a nossa arca é Cristo. Lembra da frase lá do pastor Juliano? A nossa família vai terminar do jeito que Deus planejou. É a minha e a sua. Porque nós estamos andando pela fé na palavra de Deus e nós vivemos por fé. Para terminar, levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Deus que te guarda e me guarda, ele nem cochila. Piorou dormir. Vamos ficar tranquilos, embasados nele, alicerçados nele, que a nossa família, a minha, a sua vida vai estar tranquila. Oh, glória a Deus! Amém, Jesus. Obrigado pela Vamos ficar de pé e fazer oração, igreja? Com a permissão do nosso pastor. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, no melhor lugar da face da terra. Não tinha outro melhor lugar para estar. É aos teus pés, meu Pai. Como foi falado pelo pastor Oséias Bispo, não tem outro lugar. Para onde se esconder, para onde se refugiar, é só em Ti. A nossa segurança está em Ti. O nosso refúgio está em Ti. A nossa guarda está em Ti. A nossa proteção está em Ti. E a Tua palavra diz que Tu és um Deus que não dorme e também não cochila. Tu protege, meu Pai, Tu guarda, Tu abençoa, meu Pai, Tu dá vitória, Tu fazes prosperar, como foi falado aqui na palavra de dízimo e oferta. Tu és o Deus, Senhor Jesus amado, que é o nosso futuro. Tu és o Deus que é a nossa segurança, a nossa proteção, meu Pai amado. Nós achamos em Ti, meu Pai, alívio para as nossas almas. Nós achamos paz e nós achamos tranquilidade, porque tudo está em Ti. A nossa vida se resume, meu Pai, em Ti, nosso Deus, Senhor e Salvador. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Amém, amém e amém.